Olá, pessoal, tudo bem? Bem com vocês? Tudo bem aí? Tudo bem aqui? Vamos aos estudos, isso é muito importante, vamos continuar estudando. Hoje, aula número 10, equação de Clapeyron. Vamos continuar com essa saga dessa equação que relaciona os estados termodinâmicos na temperatura, pressão e volume com o número de mols. Ah, show de bola, né? Esse assunto é bem legal, tá? E essa equação, a equação de Clapeyron, é bem importante. Não está inscrito no canal ainda? Se inscreve, dá um likezinho para dar uma força pro prof. Não esquece, ativa o sininho, porque aqui tem vídeo todos os dias, tá certo? Então, a equação de Clapeyron, ela fornece a relação entre o mol e essas relações aí de pressão, temperatura e volume de um gás que tem que ser dito ideal. O que é o gás ideal? É aquele que a molécula do gás ela não ocupa lugar no espaço, não tem volume e também não atrai outras moléculas eletricamente. Não há ponte de hidrogênio e também não há forças de Van der Waals. Olha que coisa, né? Então tá aí a equação de Clapeyron. Para vencer, não recuso trabalho. Olha a frasezinha que eu fiz agora aqui, ó. Para vencer, não recuso trabalho. P é pressão, V é volume, N é número de mols, E é constante universal dos gases e T é temperatura. Não esquece, essa aqui é a aula 2, assiste a aula anterior, né, onde eu explico cada uma dessas variáveis dessa equação. Como é que é a frasezinha, professor? Para vencer, não recuso trabalho. Deixa eu escrever aqui, tá? Porque eu acho interessante que vocês levem essa frasezinha para casa, coloquem no cartazinho, né? Para vencer, não recuso trabalho. Às vezes que é com mnemônico assim, ou com uma frasezinha assim, tu decora essa equação. Essa equação é muito importante tanto para a física quanto para a química. A gente não pode esquecer disso, né? Uma das coisas importantes que a gente tem é o número de mols, né? O número de mols desse gás é a massa que eu tenho do gás, 2 gramas, 3 gramas, 20 gramas, 100 gramas, pela massa molar do gás. Lembra que a massa molar é aquela que a gente calcula usando os dados lá da tabela periódica, tá? Por exemplo, o oxigênio é o elemento cuja massa atômica é 16. A fórmula é O2. 2 vezes 16, 32. Então, a massa molar do gás oxigênio é 32 gramas por mol. Muito importante aqui que esta massa que é dada aqui, essa massa do gás que a gente fala, a unidade é grama. Muito cuidado com as unidades, tá? Se eles derem quilogramas, passa para gramas para usar, para fazer o cálculo aí. Vamos dar uma olhada num testezinho bem rapidinho para a gente entender isso aí. Ó, em 10 gramas de gazélio, aqueles balões de gazélio, sabe? Aqueles balões que ficam, né? O gazélio é mais leve que o ar, tá? De gazélio, há quantos mols de gazélio? Ah, ele quer saber quantos mols. Ó a pergunta, ó a pergunta, ó a pergunta. Quantos mols de gazélio há aí? Bom, viu que apareceu um dado aqui. Eu peguei uma casinha do hélio na tabela periódica e tem a massa atômica do hélio. A massa atômica do hélio é 4 gramas por mol. Então fica fácil a gente calcular, né? Eu tenho a massa, qual é a massa do gás? A massa do gás é 10 gramas, tá? Qual é a massa molar do gazélio? 4 gramas por mol. Vocês vão dizer, vai cortar o grama por grama, vai sobrar um mol, né, prof? Exatamente, é isso que vai sobrar. Então vai dar 10 sobre 4, ou seja, 2,5 mols de gás hélio que eu tenho nesse balão. Ele é um balão, não é um balão muito pequeno, não, é um balão relativamente grande, me parece, tá? Tá certo? Olha só, coisas importantes que também a gente tem que saber. Tá? Aqui a gente vai trabalhar muito com uma temperatura que é a 273 Kelvin, que é o 0 Celsius, tá? E uma atmosfera. Então a gente meio que fixa a pressão e a temperatura. Se a gente fixa a pressão e a temperatura e a gente fixa o número de mols em 1 mol, como a constante universal dos gases ela é constante também, fica tudo constante. Ó. Eu vou trabalhar com temperatura de 273 Kelvin, de 1 atm, com 1 mol do gás só, e a constante universal dos gases. Qual é a única variável de estado que eu não calculei, que eu não coloquei valor? O volume. E é aí que a gente então tem e consegue tirar o volume molar. Essas condições que a gente utiliza, o 273 Kelvin e 1 atm, são chamados de condições normais de temperatura e pressão. Cuidado, não confunda com CP, condições padrão. Condições padrão é 25 graus de 1 atm.
tá? Aqui é condições normais de temperatura e pressão, 0 graus Celsius e 1 atmosfera, tá? Então, nessa situação, se a gente substituir na fórmula ali, bota a pressão de 1 atm, o número de mols coloca 1 mol só, o R coloca 0,082 e o T tu coloca 273 Kelvin, tu vais acabar tendo um volume. E este volume que eu vou circular em roxinho aqui, ó, é o chamado volume molar. Esse volume molar para nós vai ser muito importante para quando a gente trabalha nas CNTP. Ô, Doni, e se a gente não trabalhar na CNTP, se tiver uma outra condição que eles derem para nós, que não for a CNTP? Bom, aí a gente tem que calcular qual é o volume. Esse volume fixo aí, de 22,4 litros, é somente para CNTP, para 1 mol do gás ideal, na pressão de 1 atm e na temperatura de 273 Kelvin. Olha aí, que condição, né? Temos tudo na mão aí, tá? Por isso que eu digo que a gente vai raramente usar essa fórmula aqui na química. A gente pode até usar ela, mas é mais raro a gente usar. A gente usa mais ela também na física. Na física aparece mais para usar. Olha só, qual o volume ocupado pelo hélio do balão na CNTP? Olha lá, ó. Na CNTP, ele já está me dizendo, dando as condições aqui. Na CNTP, qual é o volume molar? O volume molar, eu vou botar um tracinho em cima, isso quer dizer que ele é molar, tá? É para 1 mol. O volume molar é 22,4 litros. O que quer dizer isso? Que 1 mol de hélio teria ocupado um volume de 22,4 litros. Doni, mas tu não tem 1 mol de hélio. Tu tem 2,5 mols de hélio. Então ó, lembra, ó, na regra de 3, na mesma coluna, na mesma unidade. 2,5 mols de hélio que eu tenho lá, tá? Qual é o volume que eu terei? Veja, não usei a equação de Clapeyron aqui. Não usei a equação de Clapeyron, tá certo? Poderia até usar, se quisesse, mas viu que a gente não usa porque a gente tem o 22,4 que já foi calculado para essa condição especial que é chamada de CNTP. Então, aqui nós vamos ter o valor de 2,5 vezes 22,4 litros. Bom, aí nós vamos ter aqui 44,8, 55, 56 litros. Fiz aqui de cabeça rapidinho, só para a gente ter um valor, né? Então, esse balão, viu? Eu falei que o balão não era um de volume muito pequenininho, né? Dá para ver pela quantidade de mols que tinha ali. 56 litros teria esse balão. Né? Que louco, né? Então, beleza, né? Olha, gente, se chegaram até aqui, já dá o likezinho no vídeo aí, tá? Não deu ainda, já dá o likezinho, dá o likezinho aí. Acompanha. Temos mais uma aula ainda sobre a equação de Clapeyron, onde eu vou falar de mais alguns detalhes sobre a utilização dela na química. Tá bom? Um grande abraço e até nosso próximo encontro.